Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A convidada do programa de hoje é a secretária de Cultura do Pará e presidente do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Cultura, Úrsula Vidal. Nascida no Recife, em Pernambuco, Úrsula é jornalista e cineasta. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, Leonardo Marinho, da TV Ceará, Luiz Filho, da TV Alagoas, Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Pernambuco, Daniel Amorim, da Rádio Timbira, no Maranhão, e Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Eu quero agradecer a todos pela participação. Vamos iniciar aqui pela Bahia a rodada de perguntas. Secretária Úrsula, o Congresso Nacional aprovou a Lei Aldir Blanc, que destinou 3 bilhões de reais para estados e municípios realizarem ações de apoio aos artistas
e produtores culturais prejudicados em função da pandemia. A lei foi regulamentada pelo governo federal nesta semana. Estamos com atividades culturais proibidas desde março na maior parte do país. Essa demora é sinal de um certo desprezo em relação aos nossos músicos, escritores, atores e tantos outros artistas, dos quais os brasileiros são fãs e não vivem sem? Boa noite, Juraci. Gratidão pelo convite. Quero celebrar esse momento, um momento de encontros e sempre um momento de aprendizado. E é meu dever e também uma alegria no meu coração aqui saudar os meus pares, as minhas pares e colegas no nosso Fórum Nacional de Secretários Estaduais e Dirigentes Estaduais de Cultura da região Nordeste, essa região do coco, do frevo, da ciranda, de tantas expressões e manifestações artísticas extraordinárias que simbolizam a nossa identidade múltipla e diversa desse Brasil tão lindo de gente criativa na nossa arte, na nossa cultura. Celebrar aqui minha querida irmã Arani Santana, que, já que a TV Bahia aqui nos convida para esse momento, Arani da Bahia, uma irmã que a vida me trouxe, Fabiano do Ceará, nosso ex-presidente eterno presidente, ao Paulo de Alagoas, a Conceição de Sergipe, Crispiniano do Rio Grande do Norte, Gilberto de Pernambuco, Anderson do Maranhão, Damião da Paraíba e Fábio do Piauí. Quero crer, Juraci, que não seja desprezo. Quero crer que não seja desprezo, embora nós saibamos que houve um desmonte das políticas públicas de cultura, do tanto que se avançou ao longo dos anos, com o Sistema Nacional de Cultura, com o Sistema de Indicadores e Informações Culturais, o SNIC, com o Programa Cultura Viva, tudo desmontado. Nós não aceitamos o luto pela perda do nosso Ministério da Cultura. O nosso fórum está em luta permanente pela reestruturação do Ministério da Cultura. Agora, não podemos desvalorizar o imenso esforço que foi feito pelos parlamentares, pelas parlamentares, em especial pela deputada Jandira Fegali, que foi relatora dessa lei, pela deputada Benedita, que foi a primeira autora ainda da Lei 1075, pelo nosso senador Jacques Wagner, que conseguiu a aprovação por unanimidade no Senado dessa lei. Então, nós tivemos um grande momento de articulação nacional de todos os partidos, de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, todos entenderam que a arte e a cultura não só alimentam a nossa alma, não só são importantes para a manutenção dos saberes e dos fazeres da nossa gente, mas também são muito importantes para a roda da economia girar, que emprega milhares, na verdade, milhões de pessoas nesse Brasil. Nós imprimimos o ritmo necessário dentro das possibilidades das articulações dos representantes das entidades, tanto das associações dos municípios quanto do fórum, mas nós percebemos que o governo federal sempre deixava para a última hora, o último prazo. Então, demorou para lançar o decreto com a regulamentação, demorou para a MP dos créditos extraordinários ser divulgada, mas, de todo modo, nós estamos agora no momento de articulação entre estados e municípios para fazer esse recurso chegar o mais rápido possível. Ainda temos dúvidas em relação a essa regulamentação. Mas a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso ao longo do programa, oportunizando os nossos colegas, porque, afinal de contas, eu sou jornalista, eu sei que a gente fica, como a gente diz aqui na minha terra, numa cuíra para perguntar. Então, vamos oportunizar. E seguimos. Muito obrigado, secretária. E vamos a Aracaju, capital de Sergipe, para a participação de Selma Souza, da TV APRP. Olá, quero saudar os colegas jornalistas, ao Juraci, a nossa convidada, e, claro, uma saudação especial a você de casa que nos acompanha. Bom, secretária, ainda falando da Lei Aldir Blanc, ela chega em um momento onde boa parte dos agentes culturais aqui do Nordeste sente os impactos com o cancelamento das festas juninas. Agora nós estamos no mês do folclore, também estão sentindo muito a falta, né, de todo esse aparato junto ao governo federal de receber incentivos realmente. Eu queria saber, na visão da senhora, se a senhora enxerga a aprovação dessa lei como uma vitória para a cultura em todo o país. É uma vitória, mas mais do que isso, um direito, Selma. Hoje nós tivemos uma reunião com o Tribunal de Contas da União, provocada, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União, com uma parceria da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. E foi a primeira vez que eu estive numa sala, e quando eu digo eu,
eu estou representando, evidentemente, um colegiado, numa sala com o atual secretário especial de Cultura, Mário Frias, que, de maneira pública, nós tínhamos mais de 1.000 pessoas acompanhando pelo canal do YouTube, se comprometeu em escrever um novo capítulo dessa novela muito triste e dramática que nós estamos vivendo no desmonte das políticas culturais pelo governo federal. Nós temos aí esses 3 bilhões de reais destinados a estados e municípios, 1,5 bilhão para estados, 1,5 bilhão para os 5.570 municípios. Mas veja, Selma, num levantamento feito pelo Estado de São Paulo, nesses 5 meses de pandemia, a economia da cultura e da arte, somente no Estado de São Paulo, deixou de girar na economia do Estado 34 bilhões de reais. Então, nós sabemos que será lenta a recuperação. Nós sabemos que esses 3 bilhões de reais são urgentes e necessários e serão uma irrigação muito, muito aguardada de recursos federais na economia combalida de estados e municípios. Mas isso não resolverá o problema. Nós temos curvas epidemiológicas diferentes nos territórios diferentes dos estados, portanto, alguns estados já estão flexibilizando para algumas atividades culturais, outros não. Uns estão vivendo uma segunda onda, uns que foram menos conservadores no início estão amargando nesse momento. Então, esse é um setor muito castigado, principalmente porque ele se movimenta dentro de uma plataforma informal. Quando a gente chama plataforma, parece até que a gente já está colocando em algo organizado. Mas eu digo, uma plataforma de relações negociais, de relações de trabalho, de relações de arranjos produtivos locais, muito marcada pela informalidade. Portanto, nós não temos uma retaguarda. Então, esses 3 bilhões de reais, eles precisam, nesse momento, chegar dentro das realidades locais com a possibilidade também de impulso para essas atividades, mas não só nas plataformas digitais. Nós ainda temos um Brasil que é um Brasil de muitas desigualdades, de muitas assimetrias e de muita exclusão digital. Então, uma preocupação não é só fazer o recurso chegar, é fazer uma busca ativa para ir atrás desses trabalhadores da cultura. Nas comunidades ribeirinhas extrativistas, nas comunidades quilombolas, nas aldeias indígenas, nas comunidades rurais, nos assentamentos de trabalhadores rurais, nós precisamos chegar. Então, esse é um imenso desafio num arranjo colaborativo, federativo entre estados e municípios, que precisa girar rápido, numa lei que é nova, num sistema desestruturado, porque nós não temos um sistema estruturado mais no governo federal, portanto, são estados e municípios que estão fazendo, de certa maneira, às vezes, de ministério, porque nós estamos tendo que criar cadastro, metodologia para cadastro. Então, é uma tarefa muito, muito grande, de muita responsabilidade, mas nós estamos mergulhadíssimos nela há quase 3 meses, e nós acreditamos que nós vamos dar conta, queremos que no dia 31 de dezembro não sobrem 10 centavos na conta de nenhum estado, nem do Distrito Federal e de nenhum município desse país. Esteja todo esse recurso aplicado com transparência, participação popular e controle social. Obrigado, secretária. E vamos girar, temos muitos assuntos a tratar com a secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal. E a gente segue para Fortaleza, quero chamar Leonardo Marinho, da TV Ceará. Obrigado, Juraci. Olá, colegas de bancada, secretária de Cultura do Pará. Secretária, a senhora falou da urgência, da necessidade desses 3 bilhões aí para a cultura, né, do país, e falou também que esse recurso não vai resolver, mas indo pelo viés sanitário do país, né? Eu queria saber se esse recurso resolve, se ele é suficiente para abarcar toda a classe, e não só a classe, mas também os CNPJs envolvidos aí, né, nesse auxílio, né, que são as galerias de arte, os estúdios de fotografia, são as livrarias. Eu acho que tudo isso está englobado dentro da lei. Se eu estiver errado, a senhora me corrija. Mas eu queria saber se esse recurso de 3 bilhões aí vai ser suficiente. Leonardo, eu temo que não, mas eu acredito que ele vai movimentar novamente um setor que se alimenta das produções, das manifestações artísticas e culturais, e isso inaugura um novo momento. Porque, veja, nós estamos
com uma lei que ela vai operar com competências específicas para cada ente. Então, os estados se responsabilizam pelo inciso 1, que é o auxílio aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, ou seja, o auxílio de R$600 em 3 parcelas, que podem ser 5, dependendo de como ficar a questão da extensão do auxílio emergencial, porque ele tem um caráter isonômico com o auxílio emergencial já aprovado pelo parlamento e que o governo federal está operando, e os municípios ficam com o subsídio para espaços e pontos de cultura. Veja, nós como gestoras e gestores, auxiliamos os parlamentares a pensar essa lei, mas essa lei tem o pulso da realidade brasileira. Quem escreve essa lei verdadeiramente são os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, os guardiões e guardiãs de cultura, os produtores culturais, os artistas, porque sabem qual é a realidade de cada território. Por isso ela é uma lei de escopo muito amplo, muito amplo. Agora, se a capacidade orçamentária dos municípios para operarem o inciso 2, porque nós temos que salvaguardar 20% do recurso para o inciso 3, que são editais, chamadas públicas, aquisição de ativos culturais e prêmios. Se esse recurso não der para chegar em todos os espaços, né, todas as livrarias, todos os sebos, todas as bibliotecas comunitárias, todas as aldeias indígenas, nós vamos ter um mapa. E isso é muito importante, porque hoje nós não temos essa cartografia da diversidade, da quantidade, nós não sabemos quantos somos, onde estamos e como atuamos. Então, esta cartografia nos permitirá, inclusive, chegar com o governo federal e dizer, governo federal, ok, dezembro acabou a pandemia, mas nós temos 2 bilhões e 900 milhões de reais de superávit do Fundo Nacional de Cultura que não foram usados nas ações do nosso plano de cultura nacional. Então, nós saberemos onde, quais as ações, quais os segmentos, quais as expressões. Então, esse é um movimento muito importante para que essa cartografia seja desenhada detalhadamente nessa grande articulação federativa, inclusive para que municípios que muitas vezes não têm uma Secretaria Municipal de Cultura, mas tem uma cadeira e uma mesa para um diretor de cultura, do Departamento de Cultura, Arte, Esporte e Lazer, da Secretaria de Educação, vai dizer, estão me vendo, eu, como gestor, tenho direito a recursos para a implementação de políticas públicas no meu município de 3 mil habitantes. Então, esse emergir não é só dos trabalhadores e trabalhadoras, é também dos ordenadores e gestores e gestoras que muitas vezes só são acionados para fazer a decoração da festa, do aniversário da cidade, no ginásio de esportes. Então, é importante que a gente tenha esse movimento pedagógico também, porque os municípios não tinham esse repasse. Nós não funcionamos com um sistema de fundo a fundo, como funciona o SUS, como funcionam os SUAS. E se nós tivermos uma política permanente de repasses para a implementação de políticas permanentes de cultura, nós teremos outra realidade no Brasil na implementação perene, firme, de políticas públicas bancadas, evidentemente financiadas, operadas com recursos que são direito da população do governo federal, estadual e municipal. Obrigado mais uma vez, secretária Úrsula. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também Twitter. E vamos seguir para Maceió para falar com Luiz Filho, da TVE Alagoas. Prazer mais uma vez, Juraci, meus cumprimentos aos colegas de bancada do Giro Nordeste. Satisfação falar com a senhora secretária. E a gente está falando aqui de cultura, e a cultura é muito ampla, inclusive aí no estado do Pará. Eu gostaria de saber da senhora, por exemplo, até para exemplificar para os demais estados, como a senhora se organizou para que todo o recurso da Lei Aldir Blanc possa contemplar o maior número de segmentos artísticos e culturais possível aí no Pará, já que a senhora fala que justamente existe uma capilaridade muito grande dessa produção cultural e que muitas vezes não sabe onde está, o que aquele artista realmente representa naquela região, como alcançar esse artista e fazer o recurso chegar até ele. Luiz, eu te agradeço pela oportunidade de falar um pouco dessa realidade desafiadora do nosso Estado, que tem dimensões que são
extraordinárias do ponto de vista da biodiversidade, do pulso cultural diferente. No sul do Pará nós temos manifestações que são diferentes do oeste do Pará, somos 144 municípios, diferentes de outros estados amazônicos, nós temos regiões densamente habitadas em grandes cidades. Então, nós estamos numa articulação com a Federação de Municípios, por meio das associações. Nós temos aqui 12 mesorregiões e em muitas reuniões com gestores e gestoras de cultura, nós fizemos aqui um termo de cooperação com essa Federação dos Municípios para uma assessoria individualizada para cada município. Além das webconferências por mesorregiões, nós estamos fazendo esse atendimento individualizado para quem precisa montar o seu Conselho Municipal de Cultura, o seu comitê, não dá tempo de montar conselho e montar um comitê para ter essa participação da sociedade civil, como preencher a plataforma Mais Brasil. A CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, tem sido muito ativa nessa produção de conteúdos informativos, pedagógicos, com passo a passo muito detalhado. Então, é uma parceria grande de um ambiente extremamente colaborativo entre os entes. Nós também montamos aqui na Secult GTs de trabalho para essa busca ativa nos territórios. Então, nós temos aqui servidoras e servidores que se distribuíram nessa formação dos GTs, buscando parceria com universidades, com ONGs, com associações de comunidades extrativistas, conselhos de comunidades quilombolas, para que nós elaboremos estratégias diferenciadas. Porque, veja, para você chegar, por exemplo, numa aldeia indígena, onde você viaja até Altamira, de Altamira você pega um barco mais 8 horas, depois você vai de voadeira mais 24 horas para chegar na aldeia, é uma logística extremamente complexa, porque é um território onde não há sinal de internet. Então, qual é a ONG que faz um trabalho permanente dentro de 30 meses que vai fazer uma visita? O agente de saúde da família, a FUNAI e a CESAI, que cuida da saúde indígena. A CESAI tem um cronograma permanente de visitas em que territórios? Então, nós estamos articulando uma rede de parceiros e parceiras para que nós possamos chegar com agentes mediadores, com o formulário do nosso cadastro físico e com um equipamento que é um celular, muito provavelmente, que é isso que a gente vai desenvolver dentro das possibilidades, para que o depoimento do trabalhador e trabalhadora da cultura possa ser gravado para quem não tem o letramento padrão do mapa cultural, que é o cadastro, ou não tem a oralidade padrão do mapa. Ou seja, cada parente nosso, Caapó, Xicrim, Xipaia, vai poder falar na sua língua, na sua oralidade, e vamos ter um mediador, um agente mediador, que preenche o cadastro, que é validado pela comunidade. E aí a gente abastece o cadastro, que é o cadastro da plataforma virtual, para a gente submeter ao DataPrev, porque vai ter todo um processo de validação por meio de cruzamentos de dados nesses cadastros nacionais que são previstos na lei, porque é o seguinte, a gente já sabe, né? Quem tem carteira assinada, quem está com seguro-desemprego recebendo, né, em vigência, quem recebe benefício de prestação continuada, quem fez declaração de imposto de renda de R$ 28.500, mais de R$ 28.500 em 2018, e quem já recebe o auxílio emergencial do governo federal, ou aquele primeiro, não vai poder receber esse auxílio agora. Portanto, todos esses cadastros precisarão ser cruzados. Então, nós estamos nessa grande articulação. Fizemos um termo de cooperação também, que hoje nós submetemos na nossa 7ª reunião com os gestores já dos municípios, que esse termo de cooperação, os municípios vão usar o cadastro estadual com uma administração autônoma para cada município dentro do cadastro, e nós estamos também, dentro desse termo de cooperação, pactuando para que nós não tenhamos sombreamento no inciso 3, porque isso está previsto na regulamentação federal. Então, se nós formos fazer editais, por exemplo, para audiovisual, nós vamos pactuar para que os municípios não façam o edital com o mesmo viés, para que nós não tenhamos o mesmo CNPJ ou o mesmo CPF, digamos assim, beneficiado pelo mesmo recurso ou pela mesma política pública. E isso exige de nós, Luiz, muita articulação, diálogo e parceria. Muito obrigado. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas para a secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal. E vamos a João Pessoa, é a vez da participação de Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Boa noite, secretária. Boa noite, colegas. É o seguinte, no começo da pandemia, secretária, os artistas, muitos, migraram para as plataformas virtuais e em busca, obviamente, de uma geração de renda.
Eu gostaria de saber, na perspectiva dessa flexibilização que já está acontecendo em vários estados, inclusive aqui em João Pessoa, já começa a poder realizar shows em bares e restaurantes, na sua perspectiva, isso vai dar resultado, esse processo vai ser lento, porque esse é um setor que depende realmente de patrocínio, de apoio, mas que tinha uma vida latente. Naná, nós estamos lidando com um setor da economia da cultura e da arte que não dependia tanto do fomento do Estado. Porque, veja, o Estado, por meio de editais de políticas públicas, de festivais, de bienais de incentivo ao livro e à leitura, nós incentivávamos políticas públicas para setores que precisam muito desse impulsionamento, né? Precisam desse fomento porque é uma obrigação do poder público garantir esse direito à cidadania cultural, a valorização do nosso patrimônio material e imaterial, a garantia da transferência de saberes e fazeres culturais. Mas o mundo do entretenimento cultural, ele tinha uma dinâmica muito própria. Os shows, os bares, os restaurantes, os grandes festivais, claro que, evidentemente, também utilizando leis de incentivo à cultura, tanto estaduais quanto federais, as leis de benefício fiscal, de incentivo fiscal. De benefício tributário, que são aquelas leis que o patrocinador, em alguns estados, a maioria dos estados tem essa lei, o patrocinador pode destinar parte do seu ICMS ou parte do seu ISS para projetos culturais ou esportivos. Mas havia esse outro lado, né? Essa outra parte muito forte de trabalhadores da cultura e da arte que vivia de festas em várias cidades, de festivais religiosos, festivais de aniversário da cidade, festivais do calendário cultural e que não necessariamente precisavam desse aporte do Estado. Agora, essa base ampliou, porque todo mundo que vive da economia da cultura e da arte precisa do Estado nesse momento, porque as atividades paralisaram. Então, nós estamos lidando com um outro retrato. A radiografia está mais detalhada. Nós estamos entendendo o tamanho, a potência dessa atividade produtiva. Então, a gente sabe que as plataformas virtuais vieram para ficar. Então, de todo modo, muitos trabalhadores e trabalhadoras da cultura desenvolveram dentro de casa, dentro dos seus estúdios, com amigos que são parceiros de trabalho, metodologias de ampliar, inclusive, o seu público, de chegar para além do público que está diante do palco, do público do mundo todo, porque nessa plataforma virtual você está no mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, esse contato com o público é o que garante, muitas vezes, principalmente para os pequenos artistas, o pão de cada dia. Então, nós ainda estamos experimentando a percepção num curto prazo do que vai ser. Porque no médio e no longo nós não sabemos, Naná. Nós realmente ainda não sabemos. Nós acreditamos que estamos numa curva descendente, nós acreditamos que quem está flexibilizando realmente está muito seguro em relação às suas equipes multidisciplinares dos seus governos, que estão flexibilizando porque entendem que a gente já está no momento mais seguro. Mas nós vamos entender como é que será essa nova dinâmica. Quer dizer, os restaurantes funcionam com metade da sua lotação, os bares com metade da sua lotação, os shows, os teatros. É interessante para esse artista ou esse produtor de evento levar um espetáculo quando ele só pode ter metade da casa? Como é que a gente vai fazer? Opa! Ah, tá. Para eu olhar para cá. O Iego está me chamando a atenção porque é para eu olhar para a câmera, né? O que acontece é que eu tenho uma tela grande aqui, eu quero olhar para quem eu estou falando. E a Naná está bem aqui na minha frente, então eu vou olhar para cá. Eu fico com o olho no peixe e o outro no gato. Tá bom, vamos fazer assim. Então, de todo modo, o que a gente está vivendo é isso, nesse momento, de entender como é que essa retomada gradual ela vai ativar novamente essa economia da cultura e da arte por meio de uma dinâmica que é nova. Porque, evidentemente, que produtores de eventos precisam de bilheteria. Então, quer dizer, com esse recurso que estados e municípios terão, a gente vai conseguir fazer a ativação que os festivais de música, os festivais de teatro, os festivais de dança precisam. A gente vai comprar ingressos antecipados desses festivais para que eles realizem depois da pandemia. Inclusive, a própria regulamentação vem com uma dúvida em relação a isso.
né? Se a gente vai fazer só por plataforma digital, se todos que acessarem vai ser por plataforma digital, isso ficou uma redação um pouco dúbia. Então, essa é uma resposta que a gente está num processo de construção e de percepção dela, Naná. E tem mais perguntas para a secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal. Faltam ainda 4 jornalistas participarem aqui do nosso programa. E vamos girar. Agora é o momento de seguir para Natal, onde está Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, fazendo sua estreia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Juraci. Olá, colegas aí da região Nordeste. Um alô especial ao estado do Pará, que foi um dos lugares que eu visitei antes da pandemia, antes de fechar os aeroportos para poder ter essa viagem mais tranquila. Claro que agora já foi reaberto. Eu queria aproveitar o gancho da resposta da secretária de Cultura do estado do Pará, Úrsula Vidal, e também presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Cultura, para que ela fale um pouquinho sobre essa caminhada junto agora dos artistas locais que tiveram que se reinventar, colocar lives, vaquinhas virtuais e também essa dificuldade do acesso à internet. Será que não terá de existir uma parceria maior entre o Ministério das Comunicações e aí os gestores da cultura para que, caso essa pandemia ainda perdure em relação à flexibilização em alguns lugares, não possa se ter espetáculos presenciais, isso seja reforçado? Bruno, falhou um pouquinho aqui, mas eu acho que eu entendi a tua pergunta. Vamos ver se é isso, senão você me corrige. Senão precisa haver uma pactuação, uma colaboração maior do Ministério das Telecomunicações, no sentido de possibilitar para esses artistas e produtores culturais não só o aumento do sinal de internet dentro desse Brasil profundo, né, que é o Brasil das desigualdades, que é o Brasil de tantas exclusões, e a exclusão digital é mais uma dessas exclusões, né? E como é que nós podemos articular isso? Bruno, deixa eu compartilhar contigo uma experiência. Eu fiz um curso de especialização sobre sustentabilidade, e na primeira aula o professor dizia assim, olha, esse aqui é o mapa da percepção da palavra sustentabilidade pelos consumidores de todo o Brasil. Aí, né, éramos poucos do Norte, quando eu olhei o mapa, eu disse, professor, cadê a região norte aí no seu mapa para a gente entender o que os consumidores da região norte acham do conceito de sustentabilidade ou entendem pelo conceito de sustentabilidade? Aí o professor disse assim, não, é porque não é muito interessante para as empresas que bancaram a pesquisa saber qual é o conceito de sustentabilidade na região norte, porque o poder aquisitivo é baixo e o consumo é baixo, portanto não interessa às empresas. Então, você veja onde começa a assimetria do Brasil desigual. Não há interesse das empresas telefônicas em ampliar a rede, não há interesse das empresas telefônicas em fazer o patrocínio de projetos nessa região norte, por exemplo. Para você ter uma noção, menos de 1% da Lei Rouanet vem para a região norte. Quando nós temos 20% da população, aliás, 9% da população brasileira aqui. Né? Então, veja, se nós tivéssemos pelo menos digamos, uma simetria entre o percentual populacional, a gente teria muito mais. Mas então, nós, nesse momento, precisamos olhar para esse Brasil profundo, porque é ele que está sofrendo mais. É o Brasil profundo do Centro-Oeste, é o Brasil profundo do Nordeste, é o Brasil profundo do Norte. Nesses lugares, nessas pequenas localidades, Bruno, onde o pulso cultural da cidade, ele existe independentemente do Estado. Vai ter sempre uma festa de santo, uma festa religiosa, um aniversário da cidade, um festival folclórico, uma festa junina, um festival, um alto de Natal, vai ter uma Semana Santa com um alto da Paixão de Cristo, sempre há, vai ter um grupo de teatro, vai ter um grupo de coco, vai ter um grupo de carne, sempre haverá. E esse Brasil profundo está sendo enxergado. Então, a tua chamada de atenção para o governo federal, e que eu trago também para nós como responsabilidade dos gestores e gestoras de cultura dos estados, é para que a gente visibilize esse Brasil profundo, que é excluído, invisibilizado, e que muitas vezes é o coração pulsante dessa tradição ancestral da cultura brasileira.
Então, é uma chamada de atenção bastante pertinente essa que você está fazendo, de que é preciso haver uma articulação do governo federal, assim como está havendo agora do Ministério da Economia, do Dataprev, do Turismo, que está tomando conta da Secretaria Especial de Cultura, porque não temos mais ministério, mas teremos novamente, porque essa luta não para nunca, com o Ministério das Telecomunicações, para garantir que essa inclusão digital seja uma realidade no nosso país. Obrigado mais uma vez. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos a Recife, cidade natal da secretária Úrsula Vidal. Quero chamar Josimar Paraíba, da TV Universitária de Pernambuco. Olá, boa noite a todos. Secretária Úrsula, Juraci, meu boa noite, amigos de bancada, boa noite a todos. O cenário hoje é um cenário interessante, né? A gente vive shows drive-in, cinemas drive-in, lives para todos os gostos. O Brasil se tornou o país das lives, né? Encenações teatrais via internet. Imagina. A pergunta que vai para a secretária é de que maneira o mercado, se é que é possível a gente prospectar, a gente imaginar, de que maneira o mercado, os artistas e o público vão se renovar para o que vem pela frente, né? É difícil fazer esse chute, imaginar essa perspectiva de futuro. Mas o que é que se pode esperar do pós-pandemia para a cultura, secretária? Josimar, eu acho que nós estamos num momento de experimentações de linguagens, estilísticas, dentro desse universo digital. Eu acho que nós todos estamos vivendo isso, né? Antes, para a gente reunir 10 pessoas, a gente ia passar uma semana tentando alinhar as agendas para colocar todo mundo na mesma sala para resolver uma política pública, uma agenda, uma abertura, um encontro que nós fôssemos fazer, uma pauta. Agora é assim. Gente, pode ser amanhã 2 horas? Pode, eu não posso. Então pode ser 3, pode ser 3h30, pronto, fechou, daqui a pouco tem 20. Né? Para a gente resolver as coisas, precisava, por exemplo, questões relacionadas a políticas públicas que envolvessem recursos federais, ia a Brasília. Para estar, por exemplo, participando de um evento, que era um evento muito importante, uma política pública de um município longe da capital, pegavam um avião, pegavam um barco, agora a gente está nesse ambiente. Então, de certa maneira, nós aceleramos a vida. Embora nós tenhamos, digamos, desacelerado o processo da produção, o ar esteja mais respirável, nós estejamos repensando, inclusive, o nosso modo de consumo, e isso já é desde a década de 70, né? Essa mensagem da sustentabilidade é uma mensagem que nos toca profundamente no sentido de que não é o que nós estamos fazendo com o planeta, que o planeta vai dar o jeito dele, né? Já viveu 5 hecatombes, então quem vai se dar mal é a nossa espécie, inclusive, que não vai aguentar viver num planeta escaldante ou congelante. Mas nesse momento nós também aceleramos o pensar, o acesso ao conteúdo, as entregas de trabalho, a necessidade de dar respostas. Então, de certo modo, a própria produção cultural, ela também ligou uma outra chave. Eu vou te dar um exemplo aqui, Josimar. A gente não podia abrir os nossos museus para o nosso público. Quantos e quantas instituições museais no mundo todo correram para filmar os seus acervos, para fazer passeios virtuais nas suas exposições permanentes, né? Nós não tínhamos a perspectiva, a gente com o SNIC completamente parado desde 2017, que é o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. De repente, no meio dessa pandemia, cada estado fazendo o seu cadastro agora, os municípios fazendo o seu cadastro, a gente vendo essa cultura emergir de novo e enxergando quem somos, quantos somos, como atuamos e onde estamos. Então, de certa maneira, o trânsito, esse tráfego de informações acelerou. O próprio ambiente que nós vivemos hoje dentro do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes, ele é um ambiente incrivelmente colaborativo.
O que um Estado está fazendo de editar, o outro diz, isso me interessa, eu quero fazer junto. Como é que está o teu decreto de regulamentação? Me empresta aqui para a gente trazer para cá. Olha, como é que vocês estão fazendo a formação do comitê de vocês? Tem OAB, tem MP, a gente quer também. Me empresta esse modelo de parceria aqui com o SESC que a gente quer fazer aqui. Como é que vocês estão fazendo o cadastro de vocês? Foi assim que... Então me dá aqui o teu termo de cooperação que eu quero fazer. Cadê tua cartilha? Então... Esse ambiente colaborativo está integrando, de certa maneira, o Brasil. E integrando fazeres e saberes culturais. Não que o Brasil não conheça o Brasil, porque a gente sabe que durante muitos anos a construção de muitas políticas públicas, a Conferência Nacional de Cultura, a valorização das manifestações e expressões, a organização dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura em setoriais, essa autoidentificação, essa percepção de direitos, isso foi muito consolidado. Mas, nesse momento, a gente tem uma outra ponte. Agora, nada substitui o aplauso, o choro, o riso, a emoção. A cultura vive disso. A cultura vive do contato, a cultura vive do olhar, a cultura vive do calor humano, a cultura vive da palavra, da emoção. Então, nós estamos ávidos e ávidas por isso. Então, embora nós não saiamos da mesma forma, porque descobrimos esse outro modo, descobrimos esse outro veículo, esse outro instrumento que possibilita novas experimentações, nós queremos esse contato, porque nós somos seres gregários e sociais, e nada mais forte para nos interligar e para lembrar das nossas humanidades do que a cultura e a arte. Obrigado, secretária Úrsula. Temos ainda 2 estados e ainda o público. E vamos a São Luís, capital do Maranhão, para a participação de Daniel Amorim, da Rádio Timbira. Oi, Juraci, uma satisfação estar com você aqui, com os colegas de bancada, com a secretária de Cultura do Pará e também presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Cultura. Bem, nesse contexto de desmonte do Ministério da Cultura, que a senhora já falou, eu vejo esse colegiado, né, que é o Fórum, colegiado representativo, de suma importância para que os recursos cheguem aos fazedores de cultura, né, aos profissionais dessa área. E eu lhe pergunto, como é que está a relação do Fórum, né, dos secretários via Fórum, com o governo federal? Vocês têm tido um canal aberto de diálogo para levar as demandas do setor? Vocês foram ouvidos nesse processo de regulamentação da lei Aldir Blanc, por exemplo, secretária? Daniel, nós, desde o início desse governo, quando nós nos organizamos no primeiro encontro em Brasília, em março do ano passado, nós estamos numa tentativa, na verdade nós conseguimos algumas reuniões, na época o secretário Henrique Pires foi muito aberto e receptivo com as documentações do Fórum. Todas as vezes que nós nos encontramos, fizemos encontros no Rio de Janeiro, encontro no Rio Grande do Sul, além desse de Brasília, nós nos encontrávamos, procurávamos encontrar o colegiado, se reunir presencialmente de 2 em 2 meses. Nós encaminhamos vários documentos, fazendo proposições para o governo federal, mostrando o quanto a gente precisava da reestruturação de diversos serviços, de políticas públicas, do Fundo Nacional de Cultura, do Fundo Setorial Audiovisual, que ficou parado durante muito tempo e que agora vai retomar. Nós estamos na esperança de que o presidente da Ancine, Alex, seja uma pessoa... Já tive um contato com ele está bastante aberto para conversar agora com o Fórum, com a casa mais arrumada. Mas nós tivemos um troca-troca na Secretaria Especial de Cultura. Chegamos a ter um encontro virtual com a ex-secretária Regina Duarte, mas as coisas pouco andaram. Em verdade, a gente engatou a quinta agora com a Lei Aldir. E isso porque houve uma grande articulação, como eu falei no início da nossa conversa, do Parlamento e, em especial, e eu faço questão sempre de reforçar a importância, de valorizar e de celebrar a importância do imenso esforço da deputada Jandira Fegali nessa articulação. Então, o que aconteceu nesse processo da regulamentação? Nós conseguimos ter uma agenda permanente com o Ministério do Turismo. E aí é preciso que se faça também um reconhecimento ao secretário executivo Higino, do Ministério do Turismo, ao secretário Aldo, de economia criativa, que até onde nós entendemos as informações que nós temos é quem vai tirar os 3 bilhões de reais, o recurso,
com a secretária Andréia, que é a secretária adjunta, e nós tivemos 4 longas reuniões com o Ministério, com uma série de proposições para o texto da regulamentação. E aí nós acreditamos que iniciamos realmente um processo dialógico com um cronograma de encontros, temos tido encontros com a data prévia, hoje foi mais um encontro com o governo federal, já encontramos com representantes em audiências públicas. Então, nós estamos esperançosos de que agora, com essa velocidade que a Lei Aldir Blanc conseguiu imprimir para a implementação de políticas emergenciais, é bom que se diga, de cultura, nós vamos conseguir manter esse fluxo dialógico com a Secretaria Especial de Cultura, sempre na luta pela reestruturação do nosso Ministério da Cultura a partir do ano que vem, porque recursos há. Existem recursos no Fundo Nacional de Cultura, nós temos Funarte, nós temos Fundação Palmares, enfim, Casa Rui Barbosa, IBRAM, e que nós precisamos ativar por meio de editais e de políticas públicas essas entidades, que são entidades que cuidam do patrimônio, que cuidam da memória, que cuidam da história, da salvaguarda dos nossos povos tradicionais, inclusive. E bora girar, vamos seguir para mais uma capital do Nordeste, Teresina. É o momento da participação de Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, fazer a pergunta à secretária de Cultura, Úrsula Vidal. Olá, Juraci, saudações a todos, né, em especial a nossa convidada de hoje, a secretária Úrsula Vidal. Então, secretária, recentemente foi realizada uma pesquisa para medir os impactos da pandemia da Covid-19 nas produções culturais. Inclusive, essa pesquisa contou com a colaboração, né, o apoio do fórum que a senhora preside. Então, eu queria saber do resultado dessa pesquisa, como é que ela vai ajudar a traçar diretrizes, ações que possam otimizar, né, esse setor tão atingido por essa pandemia, que é um setor que emprega mais de 800 mil pessoas no país. Ok, Geandra, gratidão pela tua pergunta. Bem mais de 800 mil pessoas, sabe, Geandra? Porque nós entendemos que há várias pesquisas. Durante muito tempo nós trabalhamos com uma pesquisa da Firjan e uma pesquisa da FGV, que eram pesquisas muito bem elaboradas, que tinham uma capilaridade muito considerável. Depois nós começamos a lidar com vários outros dados, por exemplo, do Observatório do Itaú Cultural, que ampliaram, inclusive, essa base de trabalhadores e trabalhadoras. Então, o que nós entendemos? A cultura ela tem uma dinâmica muito específica. Ela tem uma dinâmica de sazonalidade, ela tem uma dinâmica de informalidade, e ela tem uma dinâmica que ela não é mensurável dentro da planilha de Excel. Então, veja, vamos pensar assim, vamos fazer um filme aqui na região amazônica. Nós vamos fazer um filme numa comunidade extrativista do Arapiuns. Evidentemente que todo recurso público precisa de uma prestação de contas, ele precisa de uma nota fiscal. Como é que a gente vai conseguir uma nota fiscal de um CNPJ, de um barqueiro que vai atravessar de uma comunidade para outra? Nós entendemos que os órgãos de fiscalização e controle têm a obrigação de exigir do gestor e do executor da política pública ou da ação ou da produção essa capacidade de mensuração, de comprovação da utilização dos recursos. Mas veja, a cultura, no lugar, no espaço da cultura, 2 e 2 podem ser 7 ou podem ser 1000, porque ele não é só um espaço poético. Como é que você mensura o valor do trabalho, por exemplo, de um mestre de cultura de uma região do Marajó que seja um mestre de carimbó? Ou um pajé que seja uma figura importantíssima, figura de sabedorias ancestrais. Como é que eu metrifico do ponto de vista de monetização do trabalho desse mestre de cultura? Então, essa pesquisa, ela não é só para trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Foi uma pesquisa grande, que foi proposta por pesquisadores que trabalham em parcerias com universidades, que teve um suporte muito importante da Unesco, por exemplo, e quando a Unesco entra, ela garante uma musculatura muito grande, uma respeitabilidade para todo o trabalho que está sendo feito. Então, é uma pesquisa extremamente detalhada. Embora ela seja simplificada, nós participamos, inclusive, também no processo de elaboração para que essa pesquisa ela espelhasse as realidades locais. Então, na hora que a gente foi fazer, por exemplo, os formulários, foi um cuidado muito delicado, por exemplo, do André, que estava trabalhando nessa pesquisa, né, de oferecer para os estados uma proposta de formulário, dizer, isso
espelha a sua realidade? Se o trabalhador da cultura, o fazedora de cultura, ele olhar para esse formulário, ele vai se enxergar nessas opções aqui? Então, foi uma pesquisa muito inovadora nesse sentido, porque ela parte não só de um formulário mais amplo, que traz esse pulso mais detalhado das práticas e fazeres culturais, mas também no processo de tabulação dessa pesquisa. O que ela vai dar como resultado? Então, ela não só amplia o olhar, esse horizonte de possibilidades para as práticas culturais, mas ela também vai nos mostrar o seguinte: qual foi o tamanho desse impacto? Porque muitas vezes o trabalhador ou trabalhadora da cultura, a cultura é a vida. Para o remanescente de quilombo, para as comunidades quilombolas, tudo o que se faz é cultura e arte. Para um membro de uma aldeia indígena, tudo o que se faz e o jeito como faz é cultura e arte. Para uma comunidade ribeirinha que trabalha com um plantio de mandioca e a produção de farinha, numa casa de farinha familiar, onde as histórias são contadas e a maneira de plantar e de fazer, ela vem de uma sabedoria ancestral, tudo é cultura e há arte nisso também, no instrumento, no tipiti, no matapi. Então, esse processo também é um processo que remetrifica essa prática, esse fazer cultural. Então, nós estamos ainda nesse processo de tabulação para entender. Nós temos também uma pesquisa da Universidade da Bahia, muito importante, está sendo feita sobre os impactos da Covid na economia da cultura e da arte. Então, são algumas iniciativas do Estado de São Paulo também promovendo essa colocada de termômetro ali para sentir a temperatura, esfriou, esquentou, está esquentando, como é que vai fazer? Então, eu acredito que daqui a mais ou menos um mês, quando a gente já tiver mais uma retomada gradual, mas um pouco mais acelerada, nós vamos entender de maneira mais objetiva qual foi o tamanho, embora nós já saibamos, por exemplo, São Paulo já fez essa métrica, né? Como eu disse agora há pouco, foram 34 bilhões de reais que deixaram de circular na economia do estado de São Paulo por conta da paralisação das atividades da economia criativa, da rede da cultura e da arte. Mas nós ainda estamos numa fase de cruzamento de dados para esse processo de consolidação, que sabemos é que foi devastador para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Devastador, por isso temos pressa, mas precisamos fazer com responsabilidade. Obrigado, secretária Úrsula. É hora da participação do público do Giro Nordeste. Lucas Perazzoli participou pelo YouTube e enviou a seguinte questão: como acabar com a informalidade e dar mais segurança para os trabalhadores da cultura? Trabalho com eventos há anos e nunca tive a carteira assinada. É o Lucas, né? O nome dele, Juraci? Lucas. Isso. Lucas, há uma intenção de formalizar também, e isso é um processo pedagógico que nós vamos fazer junto aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura em relação à questão do MEI. Hoje em dia é muito fácil abrir o MEI, né? Fácil no sentido de burocracia, né? Da navegação, digamos assim, e da quantidade de documentos necessários. Agora, claro, é preciso ter sinal de internet. Então, a gente sempre cai nesse imenso abismo social da exclusão digital. Mas, de todo modo, nós vamos agora precisar intensificar a questão da abertura de linhas de crédito. Você vê que o Fungetur abriu 5 bilhões de reais em crédito para o trade turístico, para várias atividades que trabalham no trade turístico. Nós precisamos garantir que linhas de crédito semelhantes sejam abertas para os fazedores e fazedoras de cultura. Porque, por exemplo, nós temos aí, no caso do Fungetur, um ano de carência, de 6 meses para 1 ano, isso mudou no Fungetur. Os juros caíram pela metade, quer dizer, estão em cerca de 2% ao ano, se eu não me engano. Então, veja, nós precisamos que essa rede grande de trabalhadores e trabalhadoras acesse crédito, mas para isso ela precisa se formalizar. Então, não precisa ser uma grande empresa, você pode abrir um MEI. E com esse CNPJ você passa a ter acesso a recursos de crédito. Então, essa é uma luta que nós precisamos fazer. Obrigado, e vamos iniciar aqui pela Bahia mais uma rodada de perguntas. Secretária, essa entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. Como vocês, secretários de Cultura do Brasil, avaliam a importância para esse momento de pandemia e de implementação da Lei Aldir Blanc, de parcerias entre o setor cultural e as emissoras públicas, permitindo a conexão entre os artistas e o público que está em casa sem poder frequentar os espaços culturais? Essa é uma janela importantíssima para todas e todos nós. Por exemplo, nós temos
já no estado do Amazonas e aqui no estado do Pará, festivais de óperas que estão bastante consolidados. No estado do Amazonas há mais de 20 anos, nós vamos para o nosso 19º Festival de Ópera. Estamos no nosso 19º Festival de Ópera do teatro, porque são 2 teatros monumento, a gente tem uma tradição de ópera desde do final do século XIX, aqui porque foram estados que viveram uma efervescência econômica e cultural na época do ciclo da borracha. Então havia muito recurso circulando na Amazônia, portanto nós temos 2 teatros monumentos, teatros históricos lindíssimos. Um aqui, que é o nosso Teatro da Paz, e o Teatro Amazonas em Manaus. E são teatros com fosso, onde você pode acomodar a orquestra com uma qualidade de som extraordinária, pensados também, inclusive, para a própria ópera. Como fazer um festival de ópera com teatro fechado? Como trazer os artistas, muitas vezes as vozes do barítono, do baixo, porque aquela obra precisa de um mezzo-soprano? Como a gente vai fazer? Então, as TVs públicas se transformam em espaços muito importantes, não só para a fruição do público, da produção artística dos nossos artistas, por meio de festivais de lives, de festivais juninos, que são feitos evidentemente numa escala menor, mas para a própria política pública dos estados das secretarias de cultura. Então, esse ano, por exemplo, nós fizemos um festival de ópera, que a nossa abertura foi com o teatro vazio, com um piano e um sexteto. Na verdade, o sexteto foi já num outro evento, no início do nosso Pré-Amar da Fé, que nós temos o nosso Círio de Nazaré, em Belém. 227 anos, 2 milhões de pessoas na rua. Não teremos, em 227 anos, procissão. Nós não teremos as procissões do Círio de Nazaré esse ano. Então, esses espaços, a televisão, as TVs públicas, as plataformas, elas serão esse lugar do encontro, esse lugar onde o público poderá se encontrar com essa criatividade, com essa produção artística. Então, na abertura do nosso Festival de Ópera, nós fizemos um Teatro da Paz. Agora, gente, eu preciso compartilhar com vocês. A gente ficava com vontade de chorar, de emoção de ver. Por exemplo, um tenor como Atalayan, que é um tenor paraense que mora muitos anos fora do Brasil, que está aqui por conta da Covid, ficou, porque veio visitar a mãe e não saiu mais, cantando no palco do Teatro da Paz, e quando ele acabava, todo mundo em lágrimas, sem um aplauso. Então, assim, é uma experiência. Nós estávamos lá, porque estávamos vendo a transmissão acontecer, mas, ao mesmo tempo, as pessoas em casa muito emocionadas, vivendo a emoção possível. Então, as TVs públicas são essa plataforma parceiríssima. Nós aqui temos uma parceria extraordinária com a TV Cultura do Pará. Extraordinário. Inclusive o próprio futebol, nosso campeonato paraense, sendo transmitido sem público, mas as pessoas em casa torcendo, todo mundo saindo de camisa do Remo e do Paysandu. Então, a TV pública é esse momento também de reencontro do público com o seu time, de reencontro com o seu artista, com a arte. Estamos quase no final do programa de hoje. Gostaria de agradecer a participação da secretária Úrsula Vidal. Deixo aqui 1 minuto para suas considerações finais, secretária. Juraci, gratidão por esse espaço. Quero dizer que tem sido uma honra, uma responsabilidade, mas mais do que tudo, um monumental aprendizado representar esse Fórum Nacional de Secretários, Secretárias e Dirigentes Estaduais de Cultura. É um ambiente de muito afeto. Evidentemente que no Brasil nós temos diversos matizes políticos, ideológicos, de campos muito diferentes que vão de uma esfera a outra, de um extremo a outro. Mas o que é muito bonito nesse fórum é que nós temos um profundo respeito, uma lindíssima escuta sendo construída e esse ambiente colaborativo. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento às minhas colegas e aos meus colegas do Fórum Nacional de Secretários Dirigentes Estaduais de Cultura, o meu agradecimento ao Nordeste por tudo que o Nordeste fez, faz e fará pela cultura brasileira, pelos extraordinários exemplos, pela luta, pela resistência dos secretários e secretárias em favor das políticas públicas de afirmação de direitos sociais, difusos, coletivos, individuais, das políticas públicas que farão desse país um lugar mais justo
e mais solidário para a gente viver. Gratidão por esse espaço, um beijo em todas e todos os nossos profissionais, amigos que estão aí perto de você, Juracy, na câmera, que estão lá na suíte, que estão operando áudio, segurando o cabo, que eu sei como é que é, tem sempre uma enturragem, né, de gente, muita gente fazendo a gente chegar no ar. Um abraço a todos os nossos amigos técnicos, técnicas e jornalistas, e queria agradecer imensamente a oportunidade de partilhar desse espaço com tantos profissionais qualificados, Josimar, Geandra, Daniel, Leonardo, Naná, Luiz e a Selma, que estão aqui conosco. Um beijo no coração de todos. Me chama de novo que eu venho. Obrigado mais uma vez, secretária, em nome de todos os meus colegas do Giro Nordeste e também aqui da TVE. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores. Selma Souza, da TV Aperipê em Sergipe, Leonardo Marinho, da TV Ceará, Luiz Filho, da TVE Alagoas, Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, Bruno Cássio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Josimar Paraíba, da TV Universitária de Pernambuco, Daniel Amorim, da Rádio Timbira, no Maranhão, e Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!